Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça a sua. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré, o podcast número 1 entre os piores podcasts desse país. Hoje não vai ter muita piadinha não, que o tema é meio triste. Garanto que alguém chora até o final, hein? Garanto, hein? Não é não, Murilão? Tudo bom, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Quero agradecer aos nossos ouvintes que têm ajudado a gente a quebrar a bolha. Esse que é um podcast que ele não tem patrocínio, a não ser o fato de que nós nos esforçamos para fazer com que ele se torne um podcast importante, mesmo que as nossas respostas, as perguntas, nem sejam aquilo que as pessoas esperam que sejam. Quero agradecer a presença da Fernanda nesse podcast e aproveitar para pedir para todos os nossos ouvintes que eles esmaguem o dedo no like, nos sigam antes que seja tarde demais. Nossa, porra. Eu falei que ia ser triste, já começou triste aí. E aí, Henrique, você acabou de descobrir que é de drag queen aí no horóscopo chinês? Eu acabei de ter a realização da minha vida aqui. Eu sou um dragão de metal, porque eu sou metaleiro, do zodíaco chinês. O metaleiro ouvindo. Metaleiro que ouve emo, isso aí, muito bom. Metaleiro tem que ouvir metal, já te falei isso. Metal, eu ouço metal. Metal. Tá. Porque eu sou metal as fuck. Entendeu? Tá. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Se você não deu o dedo no like, o Murilão vai te pegar. O primeiro metaleiro que não ouve metal, né? Essa geração de bosta que tem. Eu ouço. Geração de merda. Tô ouvindo inclusive. O que você tá ouvindo aí? O que você tá ouvindo? Essa porra é metal ou você é emo histérico? Emo histérico. Ah, é? Não. É thrash metal? É thrash metal? É heavy metal? Então não é metal. Não. Vai tomando. É death metal. E aí, Dick Butt? Tudo bom, cara? Salve, salve, rapaziada. Novamente uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Uma boa tarde a todos. E dá licença que eu vou ali abraçar meu cachorro de novo. Não tá parecendo um prazer hoje de novo, não. Hoje você tá com a skin ator pornô dos anos 70 ainda, Vitor? Já raspa esse bigode nojento. Ô, mano. Puta que pariu, velho. Eu tô uma lina pra passar no cabelo. Deve ser aqueles caras assim, tá ligado? Que bota aquela calça apertada, aí bota uma camisa regata branca pra dentro da calça e vai num baile, num bar gay, enquanto arrumam uns encontros. E aí, Fernanda, tudo bom? Obrigado por estar participando aqui, por aceitar participar, né? Início de conversa. E para quem tá ouvindo aqui, a Fernanda é psicanalista e tal, e ela tá vindo aqui porque ela tá fazendo um trabalho. Ela vai analisar mais 4, e aí no final ela vai dar o diagnóstico. Essa é a verdade disso aqui, a gente é só um experimento. Tudo bom, Fernanda? Boa tarde. Tudo ótimo, boa tarde. Mas aí você contou já para todo mundo que o meu propósito é aqui analisar? Complicou. Como é que vai ser? E o sigilo? Mas você falou que o assunto é pesado, que vai sair alguém chorando daqui. Eu acho que a minha proposta é justamente a gente falar disso. Eu vou tentar falar um pouco pela lente da psicanálise, falar dos vínculos, né, de humanos com os pets. Mas a ideia é justamente trazer alguma coisa leve aqui, a gente falar de experiências e deixar a coisa rolar. Vamos ver para onde vai. Eu ia falar uma coisa importante, eu esqueci o que eu ia... Ainda bem que ela não tá vendo pessoalmente para fazer a análise dela, senão ela já ia ter o diagnóstico já.
Nossa, cara. E qual que é seu diagnóstico? É um pior que o outro. O pior que bom ponto. É um pior que o outro. O meu, a suspeita é do autista. Suspeita? Suspeita. Suspeita? Como assim suspeita? Quem tem suspeita ainda? Porra, não precisa disso. Cara, qualquer 2 minutos de conversa com você fala, mano, esse moleque é autista, é neurodivergente, tem TDAH e é incel. Porra, 2 minutos de conversa contigo. Já fiz diagnóstico. Suspeita. E emo, metaleiro. Aqui, toda vez que eu chamo o Henrique de metaleiro, eu faço isso, ó, metaleiro. Semana que vem tem show emo, é verdade, bom ponto. Tem um festival emo semana que vem. Mano, nossa, imagina a choradeira. Todo mundo de maquiagem borrada no final do show. Vai ter. Falando sobre metal, eu tava com a porra do link aberto pra comprar o show do Limp Bizkit e aí o baixista morreu, velho. Será que os caras daí? Ué, lógico, Ele já ficou fora da banda entre 2015 e 2018, cara? Mano, às vezes a morte, assim, impacta no show dos caras, né, velho? O meu ingresso tá comprado e os caras não anunciaram que vão cancelar a turnê nenhuma, mano. Mano, o Avenged Sevenfold voltou em uma semana, os caras falaram assim, não vai mais não. Fica pro ano que vem. Esses caras... Economizaram dinheiro quem pagou o ingresso pra ver essa bosta. Não, mas não devolveram o dinheiro, só remarcaram o dia só. Olha lá. Puta que pariu. E o Korn, Bruno, vai no Korn? Você comprou já o Korn? Vou também. Vou. Então tá bom. Tá ótimo. Vou no Korn. Pô, carioca não consegue falar Korn. Fala Korn. Tem que falar igual Korn. Tem que ser Korn. É Korn, não fica Korn. Vou no Korn. Korn. Então, mas ninguém chama de falar quando vai falar, fala Korn. Daquela escorregada. Você vai no Korn? Vai no Korn? Vai no show do milho. Mano, eu já fui 2 vezes no Korn. A primeira vez foi no Ozzy Fest, foi muito bom. Eles abriram pro Ozzy e foi bom pra cacete. Os caras, mandaram um sucesso atrás do outro. A segunda vez já não foi tão maneiro, porque eles tocaram com o Limp Bizkit e com o Slipknot. Eu já não achei tão maneiro, não. Espero que agora seja bom. Foi o Ozzy com o Zakk Wylde ou foi o Ozzy com uma... Foi o Ozzy e o Zakk Wylde. Não, no final da vida do Ozzy já foi com o Zakk Wylde. Nos últimos 30 anos, cara. Então, no final da vida. É o que eu ia falar, desde os anos 80. Porra, 30 anos no final da vida. Te zoando aí, Murilo. Os caras deu uma zoada, não cutucar em você com o seu carbono 14 aí. Falou, foi você. Tá vendo como eu não comecei eu vou alertar vocês para o etarismo, tá? O que é isso, Murilo? Eu vou colocar meu advogado na jogada, vocês vão ver só. Puta, advogado dói ouvir essa porra. Quanto mais de fone eu... Nossa, meu tímpano quase estourou agora eu ouvir essa merda. Advogado. Porra, advogado dói ouvir. Meu advogado. Eu me lembro que eu tinha uma cliente que me chamava doutor advogado Bruno. Mano, eu ficava, é o doutor advogado Bruno? Foi ele mesmo. Mas advogado é meu nome, não, tá? Só pra... Aquele trote da Telerge tem o cara falando, né, mano? Ainda mais que todo advogado é viado meio. É do Rio de Janeiro, não é essa porra? Caralho, o cara foi no trote da Telerge? Puta que pariu, hein? Telerge. Eu morava no Rio, não existia mais Telerge, cara. Cara, eu acho que eu vi esse trote na escola, quando eu tava na 4ª série. O professor fez com a gente, tá ligado? Ele ligou lá e ele fingiu que era o cara. Mano, ele isolou o áudio. Não sei que porra que ele fez. Mas quando eu tinha 8 anos, eu fiquei assustadíssimo. Pô, ele te mostraram no espelho? Primeira vez? Já tinha bigode naquela época, Vitor, não? Não, mano. Tu não tem até hoje, né? Que isso aí é uma sujeira. Parece que eu comi um caldo de feijão, e sujou em cima da porra da boca. Mano, meu bigode... Eu ia o bigodinho dos meus alunos de caminhoneiro, velho. Enquanto conversamos agora, o meu bigode já tá mais ou menos na pegada Tom Selleck. Nossa. Eu queria ter autoestima dessa rapaziada aí, cara. Eu queria me olhar no espelho igual vocês se olham e se veem, cara. Eu queria ver isso, cara. Eu queria olhar assim, nossa, meu bigode tá igual do Tom Selleck. É Coronel Peçanha, na verdade. É que ele não tá querendo admitir. Coronel Peçanha ou Sargento Peçanha? Sargento Peçanha, não é? Do Porta dos Fundos, O Tabo, Ele é Coronel Sargento Peçanha. Para de fazer esse personagem aí, saiu do Porta, né? Saiu. A galera saiu do Porta. Podcast no UOL, né? Saiu também com o diretor lá, ele saíram os dois. Que era o Ian SDF, né? Isso, esse mesmo. Ele vai agora lançar... Vou falar. Ele vai lançar agora um filme com o Jovem Nerd, A Própria Carne. Já saiu no cinema, já.
Ô, mano, o tablet ele se envolve uma porrada de coisa, mano. Porrada. Você quer ver Porrada. solto? É ver ele num programa que chama Brochada Sinistra. Ah, sim, que é dos caras que eram do Porta de Fundo também. Não, é só o Magal, que era diretor do Porta Não, o Totonho era do... Totonho é irmão do Ian SBF, cara. Totoro, né? Totoro. Totoro saiu? Pô, muitos anos. Então ele é adotado, mano. Ele é irmão do Ian SBF, né? Caramba, irmão dele. velho. Louco, mano. Se bem que teu irmão é Não, magro. Quê? Se bem que teu irmão é magro também, né, velho? Mas você não É de mim, todo mundo fica magro, Xara. É de mim. Você não é do tamanho do Totoro, não, viado. Você é louco, mano. O Totoro é muito grande, mano. O cara é uma criança inglesa. Criança inglesa? Ele Eu não entendi isso aí, não. É legal que aqui tem etarismo, tem preconceito com o gordo, gordofobia, que mais que ele tem? Homofobia. Nem sei quais os preconceitos que a gente tem com o Henrique. Mano, Nem sei como nomeia do tanto de preconceito que a gente tem com o Henrique. Mano, há muito tempo atrás a gente teve essa conversa na academia. Eu não entendo homofobia, porque homofobia não é como se você tivesse medo de homossexual, tipo aracnofobia. Eu acho Não, que é, né? sim, cara. Então. Você tem medo que o cara dá o próprio cu dele, tá ligado? Caralho, meu Deus do céu. Ai, ele dá o cu! Você vê que ele dá uma desmanhacada na hora de falar essas coisas. Já notaram isso aí? Aos poucos ele vai se soltando. Aos poucos ele vai se soltando. Ele dá uma desmanhacada, ele dá uma escapada quando ele fala essas coisas aí. E até que eu solto muito, vai ficar ruim pra você. Ih, não quero não, velho. Quero não. Eu tô falando do cara soltar o toba. O cara vai perguntar se eu quero. Vai se foder, mano. Não, você quer que eu solto muito. Se eu soltar muito, você vai ver só. Foi uma ameaça? Foi uma ameaça. Uma ameaça gay, né? Que é pior, né? Não vai te bater, né? Ele vai te amar. Aí, ó, você que tem homofobia aí, ó. Você que é gay, tem alguém que é homofóbico, fala que não. Sabe qual eu me lembro? Teve uma época que a molecada ia na academia lá. Aí o B2 falou, mano, a escola tá cheia de cartazes assim contra bullying. E falou, mano, os moleques vão treinar aqui contigo, não adianta porra nenhuma. Eu falei, não adianta porra nenhuma, os caras vão treinar aqui com o Bruno, pô. Só fala merda. Quando eu tava no ensino médio, teve um trabalho assim, eu não fiz o cartaz, obviamente que eu não fiz, e um colega meu que fez, ele escreveu no cartaz dele que bullying forma caráter, e a escola pediu pra ele tirar o cartaz. Gente, só um minuto, eu já volto, é um segundinho só, vou pegar um cigarro. Ih, olha lá. Olha lá. Eu já É aquela história, né? Sai e a gente fala dos ausentes, né, mano? Já assustou ela, já. Pegamos tudo, já. Ô, Murilo, que você tá quieto aí, cara? Eu tô aguardando começar o podcast pra mim começar, então, as minhas interações. Vocês estão só na fase da série. Você tá ligado que já tem uns 15 minutos nós estamos gravando já, né? Não sei se você percebeu isso aí, tiozão. Eu quero que comece o podcast, que comece o assunto pra valer. Eu tô me preparando pra poder fazer com que esse podcast passe de 1000 visualizações em 3 dias. Ah, tá. Pensei que era 1000 minutos. Vocês sabem que eu sou uma pessoa competitiva. Meu. Competição é com a gente mesmo. Pelo menos se a gente for lá para perder. Bem, já sabe como é que é a regra, né, Fernanda? Saiu e a gente fala mal dos ausentes, né? E depois da gravação, tu vai ver do que a gente falou de você. E o que vocês falaram de mim quando eu caí, eu corto. É assim que eu. E lá, pode falar, tem nada a esconder, não, tá? Aqueles pobres brigando, tá ligado? Tem nada a esconder, não. Pode falar aqui, ó. Pode falar. Não, é porque é difícil, é uma coisa que me tira do sério, entendeu? É difícil, eu sou tranquila. Vai na academia um dia, então, que a gente vai testar esse livro. A gente vai descer mesmo. Faz uma aula experimental lá. Faz uma aula experimental lá. Eu tenho um grupo na academia que é tipo vocês, entendeu? Agora eu quero a definição do tipo vocês. O que é tipo vocês, pô? Tipo vocês, seguinte, é assim. Ela treina no CAPS. Me falaram que é academia, mas é o CAPS. Agora que eu entendi, porque o pessoal passa por ouro. Eu falei que quando eu fui na praia, eu entrei e já fui reconhecido. Não é mesmo flexor, é maca flexora. Ah, agora entendi. Ué, o pessoal do CAPS, toda terça e quinta, faz exercício na frente da academia lá. É engraçado, teve um dia, eu tava dando um safanão no mendigo bêbado, enchendo o saco lá. Pô, eles ficaram com a cara toda apavorada. Falou, vamos vir mais aqui não, que o cara bate bêbado. O cara bate bêbado, vamos embora. Tá afastando os caras com problema da sua academia, velho. Falta só deve afastar de você agora. Desgraçado. Eu tô no meu período ajuntando dinheiro, sem conseguir fazer nada na minha vida.
Sua parte triste já. Tá podendo fazer eutanásia? Bem-vinda à fase adulta. Não aguento mais. Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai falar de um assunto meio pesado, meio sério, né? Que acho que mexe com todo mundo aqui, nós 4 aqui, mais a Fernanda, nós somos tutores, cuidadores, protetores, qualquer nome que você gostaria de dar aí, menos dono de cachorro, porque cachorro não é objeto para ser propriedade de alguém. Cachorro e gato, no caso, né? Ou qualquer outro bicho, né? O Murilo tem um dinossauro que ele ganhou na infância dele, tem até hoje, né? Que ele cuida dele lá. É um tema complicado, né? Que a gente vai falar hoje, muito porque, para mim, pelo menos, é o que eu acompanho que acontece com muita gente isso, que acho que fica ali, principalmente quando você precisa sacrificar o bicho, praticar a eutanásia dele, né? Por conta de problemas de saúde. Muitas vezes tem gente que não consegue fazer isso, não pensando no bem-estar do animal. Vou ver se eu consegui ser claro. Às vezes está pensando em si próprio. E aí que eu acho que é um assunto muito complicado, porque você tem aquela relação com o bicho, às vezes de anos e anos e anos. Entendeu? Tem gente que tem cachorro, há 15, 16 anos, entendeu? Tem cachorro pequeno que vive 20 anos, pô. É praticamente, alguém da sua família, cara. Entendeu? Alguém ali, muito próximo a você, passou várias fases da vida com você. E aí muitas vezes a pessoa fica naquela, né, de perpetuar a vida do cachorro, mesmo o cachorro não ter mais qualidade nenhuma. Se for cachorro, eu estou dizendo qualquer animal de estimação. E você quer perpetuar aquilo para que você não consegue separar, mas às vezes o animal ele não tem mais qualidade de vida, né, para se manter, né, para continuar vivo, tal. Ele só está ali porque você não consegue se desapegar, né? Então, para mim é um assunto muito complicado por conta desse ponto, assim, de você pensar no animal e pensar em você, né? A única vez que eu fui obrigado a fazer isso, que é uma coisa que eu não recomendo a ninguém, cara, que é... A gente tá aqui, Bruno. Mas sabe, eu acho que a proposta aqui de falar sobre esse tema, que é pesado, é justamente tentar deixar ele mais leve. Então, eu sou a Nanda, né? Mas por acaso sou psicanalista, então talvez eu traga alguma coisa relacionada à psicanálise desse tema. Mas eu acho que existe um certo preconceito, né? Das pessoas. Nossa, por que você está sofrendo por um animal? Né? Por que você está triste? Por que você, enfim, está chamando ele de filho, chamando ele de bebê, falando que ele é da família? Existe também, né, acho que um julgamento assim. Então, é muito bom, né, ver você se emocionar, Bruno, porque humaniza, né? E aí a gente pode dizer, olha, eu também sinto dor, eu também fiquei chateado. Não sei qual que é a opinião de vocês, mas enfim, eu estou pensando por aí. Eu acho que para mim, eu perdi um amigo, né? Porque falar que você perdeu um cachorro, eu acho que a frase já começa errado, né? Falei, não, eu perdi um amigo de anos, um grande companheiro, e às vezes o cachorro ele faz por você coisas que aconteceu comigo. Eu morava num lugar meio isolado aí de Santa Bárbara, e aí eu estudava à noite, aí um dia eu tava voltando da escola, e andando nessa rua, morava num bairro meio embaçado, aí já eram umas 11 horas da noite e uns caras começaram a correr atrás de mim, provavelmente pra me assaltar. Aí quando eu cheguei, eu tenho a minha grande paixão são cachorros grandes, e aí eu tinha um fila com Rottweiler que eu adotei. Nossa. Achando que era um cachorro salsicha. Ela é incrível, né? Eu adotei ela no centro, ela veio dentro de uma caixa de sapato, daí eu falei assim, olha que da hora, um cachorro salsicha, né? Ela parecia exatamente um cachorro salsicha. E aí ela começou a crescer e virou um cachorro gigante. E aí a hora que eu cheguei... Virou uma salsicha de Itu, né? Exatamente. Quando eu cheguei e abri o portão, e ela já tava ouvindo as pessoas correndo atrás de mim antes de eu chegar. Então ela já tava no portão me esperando. Quando eu abri o portão, a primeira coisa que ela fez foi entrar na minha frente. Olha só. Quando
E eu não. Eu tenho amigos que eu conheço há décadas, e eu não sei se eles fariam isso por mim. E ela tava comigo faz 4 anos. Ela era tudo pra mim e ela fez isso. E aí, quando ela morreu, tudo isso. Eu nunca vou conseguir esquecer essa merda. E isso, toda vez que eu lembro, faz doer muito mais o fato dela ter ido embora. É porque você tá falando de um vínculo que, como o Bruno disse, não é com um objeto, né? Você está falando de um vínculo de afeto, de amor, de tempos, né, que você experimentou ela na tua vida. Então, quer dizer, esse vínculo, ele é muito poderoso. E claro que quando ele se rompe, isso vai gerar alguma coisa, né? Como, por exemplo, você falou que quando você lembra dessa merda, né, você... que dói, né? Que você sente alguma coisa em você, acessa, né, alguma coisa em você. É interessante dizer que, como tem havido uma mudança na sociedade em relação à composição das famílias, porque se nós retornarmos a 60, 70 ou mais tempo, a gente tinha famílias muito grandes. Os animais já faziam parte da vida das famílias. E as famílias, elas eram famílias eminentemente rurais, né? A gente tinha um padrão em que grande parte da sociedade vivia no meio rural. Então ali, obviamente, havia muitos animais, para além dos gatos e cachorros, que são chamados hoje de pet, em que o ser humano convivia. Muitos desses, inclusive, eles eram utilizados para a própria alimentação, como são ainda hoje, só que hoje isso é feito de forma diferente, porque antigamente as famílias mesmo abatiam os animais, e o próprio galinha, consumo, porco, né? Galinha, porco, etc. Né? Então hoje existe assim, o dilema ético ele foi mudando. Por que ele foi mudando? Porque as famílias foram ficando menores, e para substituir essa carência de filhos, sobrinhos, primos, etc., a gente foi o quê? A gente foi adotando os animais. Então, você tem, por exemplo, na minha casa, nós somos em 3 seres humanos, e hoje a gente tem menos, temos 12 animais pet. Então, as famílias elas foram mudando nesse sentido. E os animais foram entrando, né? Os animais foram entrando foram família, na verdade, né? Uma tentativa de substituir, né? Ou fazer parte, né, dessa nossa necessidade de amar, né, de cuidar, né, próprio do ser humano, né? Então, a questão da eutanásia animal, ela obviamente entra num dilema, ou nos dilemas éticos, né, porque o animal, ele envelhece, e hoje, obviamente, o animal, em função da melhora da tecnologia, da alimentação, do cuidado médico e etc., o animal, ele vive mais, e ao viver mais, ele acaba tendo impacto em relação à idade, na sua saúde. Então, a eutanásia, né, que vem aí do grego, que significa boa morte, é uma tentativa de fazer o princípio, chamado princípio da beneficência, ou seja, chega um momento que o sofrimento, ele é muito maior do que o prazer de viver. E o que acontece? O médico veterinário, a própria família, percebe que, a partir dali, os cuidados paliativos, eles não são mais suficientes, porque o sofrimento, ele é intratável. Então, se vê como uma necessidade de fazer uma eutanásia para o quê? Para poder fazer com que esse animal, ele tenha uma morte, uma chamada morte digna, né? Uma morte humana, né? Porque a gente tem compaixão, né, a gente gosta, e a gente quer também que, mesmo na hora da partida, exista uma partida humanitária, né? Há também, além dessa eutanásia, chamada eutanásia comportamental. Por quê? Porque existem animais, somente animais de grande porte, cachorros, principalmente, em que eles têm uma questão de agressividade extrema e muito difícil de ser tratada. Então é um outro dilema, fazer a eutanásia comportamental ou não, para aqueles animais que eles apresentam um risco para a sociedade, né? Então é um outro dilema ético. Inclusive eu queria aproveitar e fazer, ou deixar para os nossos ouvintes, um filme muito bom, chamado O Cão Branco, que é um filme de 1982, se não me falha a memória, em que há um animal, e esse animal é um cachorro, muito bonito inclusive, ele foi treinado pelo seu tutor para atacar as pessoas negras. Então, um treinador negro, ele tenta curar o animal, porque eles querem sacrificar o animal. Então, obviamente, não vou dar spoiler, apesar de ser um filme já um tanto quanto antigo, mas quem estiver ouvindo, procure esse filme, que é um filme muito bacana e mostra justamente esse dilema ético, né, de manter o animal vivo ou não em função da sua periculosidade. Existe também a chamada eutanásia de conveniência, que é quando que, mesmo o animal saudável, o espaço ou o custo financeiro para se manter um determinado animal, ou ele envelhecer e fica muito caro o tratamento, então se utiliza da eutanásia para poder fazer com que essa questão seja resolvida. Então são dilemas éticos bastante complicados, em que envolve a própria sociedade, né, os donos do pet e os médicos veterinários, né.
Vale dizer também que a gente fala muito da questão da eutanásia, mas no Brasil, por exemplo, as pessoas não sabem, mas os últimos dados mostram que nós sacrificamos por dia aproximadamente 17 milhões de animais. Né? Esses animais são utilizados principalmente o quê? Para alimentação, e parte deles envolve pesquisa, né? Que também envolve dilema ético. Por quê? Porque quando você fala, por exemplo, das aves, dos frangos, existe uma morte que eles provocam nos pintinhos em função do gênero, né? Então, algumas granjas, quando nascem os pintinhos masculinos, os machos, eles eliminam eles matam, porque não serve, porque eles precisam das aves fêmeas, porque elas são as que vão produzir os ovos, né? Então existe também um dilema ético em função da morte desses animais, de forma tão prematura, né? Inclusive eles matam através do uso de um liquidificador, para aqueles que não sabem. Então a eutanásia, ela de fato, ela se torna um dilema ético à medida que há essa mudança na sociedade, que é uma mudança muito grande que aconteceu nesses últimos 50, 60, 70 anos, e também pelo fato de que nós nos tornamos uma sociedade de consumo muito intensa. Então, por exemplo, antigamente as pessoas elas matavam os próprios animais para alimentação, hoje não, a gente compra já a carne pronta no açougue, né, sem saber que existem também dilemas éticos antes de que essa carne chegue para o consumo humano. O Murilo comentou sobre esse filme, que eu não vi, mas tem um dilema quando você tem um animal de grande porte, que é, fazendo um gancho também com o que a Fernanda falou logo no começo, sobre você tratar cachorro como filho. A maioria dos acidentes que se dá quando você fala de um cachorro grande é justamente por conta desse comportamento. Quando você tem um cachorro grande, por exemplo, eu que tenho hoje, eu que tenho cachorros grandes e que já tive um cachorro maior ainda, primeiro, o cachorro é um animal, tem que, pela raça dele, pelo histórico familiar, você sabe se ele é um cachorro que é territorialista, se ele é um cachorro protetor em excesso, se ele é bom com criança, se ele não é. E quando você dá um tratamento para ele de criança, quando você não trata ele como um animal e como um animal perigoso, você fica muito sujeito a acidentes. Uhum. Recentemente teve um caso de uma colega minha de escola, que inclusive é a nossa ouvinte, ela teve um problemaço, porque ela tem um pitbull que ela tratava que nem criança. É isso aí mesmo, Luana, é de você que eu tô falando. E o cachorro, durante uma das brincadeiras lá, ela abraçou o cachorro mordeu o nariz dela e destruiu o nariz da menina. Eita. Destruiu. E não foi culpa do cachorro, porque foi uma reação instintiva dele. Esse é um ponto muito interessante, porque a gente precisa ter consciência que é um cachorro, que é um gato, né, que, enfim, outros animais, e o limite deles, né, a personalidade deles. O que acontece também é que, se a gente não sabe o limite, se a gente não reconhece no animal as características dele, a gente fica sujeito, não sei se é isso que aconteceu com a Luana, mas a gente pode ficar sujeito a acidentes, né? Eu achei engraçado o seguinte, Moreira, só uma coisa rapidinho. Eu achei engraçado o seguinte, quando o Vitor começou a falar do cachorro, a Fernanda deu uma risada. Aí quando ele falou que a menina perdeu o nariz, ficou tão ruim essa risada. Aí eu falei, eita. Né? Eu falei, puta, riu na hora errada. Pode ir, Murilo. Só uma coisa que o Murilo falou rapidinho, que o dilema mesmo, né, puta, a gente adora animal, mas a gente come animal, né? É doido isso, né, cara? Uhum. Eu já tomei esporro de uma ONG uma vez que tava vendendo lasanha pra ajudar na ONG, né? E só tinha de beterraba. Beterraba não, de berinjela. Beterraba é foda. De berinjela. Eu falei, porra, não tem de outra coisa, não? Ela falou, porra, seria meio estranho, né? A gente sacrificar um animal pra arrecadar dinheiro pra cuidar de outros, né? Puta, eu falei, nossa, toma essa na cara agora. Só isso que eu queria fazer observação. Pode seguir, Murilo. Eu, quando criança, meu padrasto, ele tinha um canil. Ele era um criador de Doberman. E ele fazia parte de associações, havia inclusive as exposições dos Doberman. Então eu, assim, convivo com os animais desde muito jovem. E entre eles faziam uma eutanásia, que era uma espécie de uma eugenia. Então quando havia as crias vinham, eles faziam uma análise, havia um mapa de manchas. E quando o animal ele tem uma mancha fora, já filhotinho,
Eles já retiravam da mãe e eles matavam esse animal para não degenerar a raça. Então eles colocavam o animal dentro de um pote, colocavam um algodão com éter e fechavam o pote. O éter fazia com que ele adormecesse, depois acabava o oxigênio e ele morria por falta de oxigênio, né, em função do excesso de CO2. Então os criadores faziam isso daí, né? Então era uma espécie de uma eugenia para a manutenção da raça pura, sem nenhum defeito. Cara, desculpa, Ana, pode falar. Não, fala você, por favor. Não, que eu achei engraçado quando o Murilo começou a falar, eu achei que eram os próprios Dobermans que faziam isso uns com os outros. Aí depois que eu entendi que eram os criadores. Quando você falou do éter, assim, eu falei, porra, como é que o Doberman foi no éter? Eu falei, porra. Aí depois que eu... Vai, pode ir, desculpa, pode ir. Não, mas eu queria, se possível, compartilhar com vocês a experiência que eu tive há algumas semanas com a minha gatinha. E que foi uma experiência que eu acho que vale a pena ser contada, porque a gente pode pensar sobre isso, né? Mas eu tinha uma gatinha que ela já estava comigo, ia fazer 18 anos agora, em dezembro. Então, ela estava com 17 e 10 meses, né? E aí eu notei que essa gatinha estava um pouquinho mais magra, né? E nesse dia que eu notei, me veio um pensamento. Eu pensei assim, Nanda, se prepara que a Cacau vai morrer. E esse pensamento saiu da minha cabeça. Eu não estou falando que esse pensamento é místico, não estou falando que é crença, não sei. Eu sei que esse pensamento ele veio, cada um pode pensar de um jeito, né? Mas, enfim. E a partir daí, eu percebi que ela estava ficando cada vez mais magrinha. Isso foi muito rápido, foi em 3 semanas. E nesse período, eu adoeci. Eu fiquei vomitando, fiquei com problema no estômago e fiquei uns dias assim meio baqueada. E ela não saiu do meu lado. Quando eu melhorei, voltei aos meus atendimentos e tal, eu vi que ela não estava comendo direito e nem bebendo água direito. Aí eu falei, bom, vou levar no veterinário. Cheguei lá no veterinário, fizeram alguns exames e descobriram que ela estava com falha renal. E aí, o tratamento, né, que eles indicaram era um tratamento muito pesado. Por quê? Porque de 2 em 2 dias eu teria que colocar ela em casa aqui, numa sacola para gato, assim, para as perninhas e os pezinhos ficarem contidos. E eu mesma teria que fazer a fluidoterapia, né, na Cacau. Assim, subir nas costinhas dela. E aí eu falei, tá, mas esse tratamento vai curá-la? Não, não vai curá-la. Ela tá com falha renal. E aí eu fiquei pensando, eu vou submeter a Cacau de 2 em 2 dias a isso. O soro vai ficar caindo por 2 horas, ela vai ficar presa por 2 horas, com dor. E para quê? Para quê? Aí eu decidi, né, com meu ex-marido, que todas as coisas sobre os gatos a gente ia decidir juntos, a gente ia conversar. Conversei com meu ex-marido, ele falou, melhor para Cacau, eu acho que é a gente eutanasiar. Quando ele falou isso, eu falei, não, eu não aguento ficar sem a Cacau. Olha a frase, eu não aguento ficar sem a Cacau. Beleza. Eu falei assim para Cacau, Cacau, faz o seguinte, deixa eu passar o aniversário da mamãe, aí a gente resolve isso. Meu aniversário foi uma comemoração longa, foi quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira, ela piorou e levamos ela para eutanasiar. Aí daqui a pouco eu conto como foi essa parte, que foi muito humana, muito humana. Eu vou até falar aqui do hospital que eu fui, que é muito legal, mas eu queria até esse ponto saber o que vocês pegaram, o que vocês estão achando, se está muito pesado. Esse ano especificamente, eu nunca tinha feito, eu precisei eutanasiar 2 animais, uma gata de 22 anos e um cachorro. A gata estava com câncer na boca, não teve mais o que fazer. E o outro cachorro nosso, ele veio para casa já adulto, já também estava com câncer, teve que fazer eutanásia nos 2. É um procedimento que ele é triste, não tem como, né, ser diferente, né?
e enfim, eu precisei ficar, segurar os animais, né, aquela coisa toda. A gata, especificamente, assim, ela lutou para não fazer nada com ela, sabe? Porque mesmo com todo o sofrimento, é o instintivo animal, esse instinto do animal querer manter a vida dele, né? Contudo, entra nisso, né? As nossas relações para com os animais é muito forte, né? Você desbloqueou um monte de memória em mim aqui. Porque um dia terrível que eu nem vou falar mais nada. Vou ficar quieto. Acabou a história, então. Pode falar o que você quiser, Bruno. Não. Se quiser cortar depois também não tem problema. Aí. Não. Foi com a... Não vou falar mais. Desculpa. Eu acho que eu sei. O Bruno, ele passou também, teve que eutanasiar, acho que animal esse ano também, foi bem complicado para ele. Bem complicado. Não adianta, né? Desperta os gatilhos, memórias nossas, né? Com os animais fazem parte da família da gente, né? De um jeito ou de outro. Mas você sabe que eu conversei na minha análise, né? Sobre a possibilidade da eutanásia e tal, até que eu realmente decidi, tipo, coisa de um dia. E nessa decisão, eu senti paz, sabe? Eu senti que eu estava tomando uma decisão amorosa e não egoísta, né? Porque na frase eu não aguento ficar sem a Cacau era totalmente narcísico, né? Era sobre mim, não era sobre ela, né? E ela não estava nada bem. E eu também achei isso muito interessante lá no hospital, porque o Dr. Will, que foi o que nos atendeu, né? Ele falou, olha, fica com a Cacau o tempo que você quiser, conversa com ela, quando você estiver pronta, chama, aí a gente começa o procedimento, se você quiser ficar com ela, você fica, se você não quiser, você também não fica. Aí, ele colocou uma musiquinha que é uma musiquinha para pets, assim, eu não sei se realmente ajuda na frequência mental, mas enfim, ele colocou, e eu falei tudo que eu queria falar, né, e fiquei lá de pata dada com ela, até o último momento. Fiquei lá, fazendo carinho, falando com ela, falando que ela não precisava se preocupar, que eu ia ficar bem, que ela podia ir, e foi assim. É triste, mas humano, né? É importante salientar que há uma corrente que eles querem, ou já, inclusive, já até existe, né? Porque eles têm muito dinheiro, que eles clonam os animais de estimação, né? Então, quando chega um momento que o animal ele não tem mais condição, eles fazem uma clonagem desse animal, né? Inclusive, acho que o Milei, que é o presidente atual da Argentina, ele tem um cão dele e foi clonado. Mandou, acho que, para os Estados Unidos fazer uma clonagem, que é uma técnica que tem se desenvolvido cada vez mais, e que entra também uma discussão ética, porque, tá bom, então você vai fazer uma clonagem daquele animal que você ama, e chega um momento que a vida se torna impossível, porque os seres, eles morrem, né? Nascimento, então, vida e morte. Mas isso, pensando na psicanálise, é curioso, né? Por quê? Porque é como se a gente quisesse evitar a morte, evitar o fim. Então, eu clono para colocar esse clone no lugar, né, desse outro ser que foi embora, mas que eu não aceitei isso. Então, E é uma outra questão também, né, Fernanda? Porque, veja, você tem a sua gatinha Cacau, ela durou 17 anos. Você, 17 anos depois, você não é mais a mesma pessoa. Você passou por mudança. Então, mesmo que fizesse um clone da Cacau, aquela pessoa que iria cuidar dessa nova Cacau já não é mais a Fernanda de 17 anos atrás. E nem a Cacau, né? Porque certamente nem esse animal, né? Que virá a Cacau que viveu com você 17 anos lá atrás, né? Então, assim, parece que é uma falsa substituição, né? Porque aquelas situações vividas, elas não vão se repetir mais. Isso em psicanálise se chama idealização. Né? A gente idealiza uma situação, a gente coloca um monte de projeções, expectativas, emoções em cima de um objeto, que no caso seria Cacau, gato, né? Mas não correspondem à realidade. Então está descolado da realidade, porque a realidade a Cacau morreu. Essa é a realidade. Mesmo que geneticamente você tenha outro animal idêntico a ela, quer dizer, já não é mais o mesmo animal, o ambiente já não é mais o mesmo, você que vai cuidar dela já não é mais a mesma. Só um adendo, o Murilão comentou aí do Milei. Cara, esse cachorro, o cachorro dele, ele não foi clonado uma vez só, não.
esse cachorro dele, se eu não me engano, já é a 3ª ou 4ª clonagem do cachorro. Então, eu não sei, eu não conheço o Milei, porque eu sei só que ele é presidente da Argentina, né? Mas falando sobre isso, dá a impressão que é esse caso, né? De uma pessoa que não está aceitando a morte. Que as coisas passam, se transformam, que a gente envelhece. Né? O envelhecimento e toda essa cultura da estética também é uma forma de tentar impedir, né, que a gente envelheça. Mas sou hipócrita, tá? Porque eu faço um monte de procedimento estético e tal, então estou falando isso pela psicanálise, mas, enfim, eu me cuido. O problema talvez não seja o cuidado, né, mas quando isso se torna patológico, né? Então, quer dizer, eu quero vencer a velhice, eu quero vencer o tempo, né? Quer dizer, vamos desacelerar, né? Fazer com que, né? Eu vou fazer uma boa alimentação, eu vou fazer exercício físico, fazer tratamento de pele, né? Ou seja, coisas que a gente considera aceitável, né? Para que eu consiga reduzir a velocidade do envelhecimento, né? Mas eu vou combater o envelhecimento. Melhorar a qualidade de vida, né, fazer com que os efeitos colaterais ruins da velhice, elas apareçam precocemente, né, tanto que você pega a foto de pessoas muito antigas, você percebe que elas envelheciam precocemente, né, quer dizer, o tipo de vida era uma vida muito insalubre, né, então as pessoas envelheciam muito antes, você vê pelas fotos, né, pelas imagens, dos vídeos, quer dizer, hoje as pessoas, elas conseguem fazer com que, em função de todo esse arcabouço de cuidados, que a gente consiga fazer com que esse impacto da velhice, ele seja menor e ocorra depois. Mas você combater o envelhecimento, aí, na minha opinião, apesar de eu não ser, eu ser da área de saúde também, mas não ser um psicólogo, um psicanalista, mas aí eu vejo como uma patologia. Tem o filme, né, A Substância. A Substância. Que fala sobre isso, né? Mas então eu penso que a gente pode entender uma forma da gente entender a eutanásia. Eu acho que é por amor. Eu acho que é você assim, tentar trazer um conforto, né, para o seu animalzinho que ficou tantos anos com você no fim da vida. E eu digo mais, tá? Se eu pudesse, eu gostaria de escolher a minha morte e passar por eutanásia, lá no fim, quando eu estiver mais velhinha. Essa é uma outra discussão, inclusive nós tivemos um podcast que nós discutimos isso, né, as implicações éticas e morais em relação à eutanásia humana, inclusive o Uruguai, que aprovou agora recentemente uma legislação, né, sobre a eutanásia, inclusive a Suíça tem uma legislação muito avançada em relação à eutanásia, sim. O Brasil especificamente é um país ainda muito atrasado nesse sentido, você teria ideia, o Uruguai, ele liberou o divórcio em 1907, o Brasil só aconteceu isso em 1977, então mostrando que o nosso país é um país moralmente ainda muito atrasado. Conservador, então, né? Muito conservador, terrivelmente conservador. Então eu acredito que a gente ainda vai demorar muito para que essa discussão possa avançar, apesar de haver já alguns grupos tentando fazer com que essa discussão ela seja colocada na sociedade, que é importante também, né, como você falou anteriormente, a gente poder escolher a nossa morte na hora que a gente percebe que os cuidados, os tratamentos que a gente tem em mãos, eles não são mais possíveis de fazer com que a nossa qualidade de vida ela possa ser mantida. Inclusive eu quero aproveitar e deixar para os nossos ouvintes um filme chamado Invasões Bárbaras, que trata desse assunto, é um filme muito bom, vale a pena assistir. Eu não sei se ele está disponível no YouTube, mas quem puder aí baixar pelo Tom, até que seja, é um filme muito bom, chamado Invasões Bárbaras, que vai tratar exatamente sobre esse assunto. Onde que ele pode estar, Murilo? Só uma coisa, desculpa, Fernando, onde que ele pode estar, Murilo? Você sabe que isso que você está fazendo comigo além do etarismo que você pratica comigo, é bullying, tá? E cuidado que eu posso chamar meu advogado, viu? Doeu de novo ouvir a Visca. Mas eu ia dizer que vai sair um filme do George Clooney com... George Clooney, nossa, hoje tá foda. Sobre Alzheimer, The Silent Alzheimer. Vai sair, onde ele, pelo fim da vida ali, que não tem cura, ele vai para a Suíça, e a questão é se ele vai ou não fazer a eutanásia. Mas dá para sair... Qual que é o nome do ator? George Clooney. Olha só. Você fez em inglês na mesma escola hindu do Murilo.
Eu não sei. Em inglês é hindu. Na Netflix. Eu não sei se vai estar na Netflix. Olha só. Amazon Prime. Keep calm, speak English like hindu. É assim que vocês estão falando em inglês. Né? Então, mas vai sair esse filme, depois eu vou... É baseado num livro que chama In Love, mas... enfim, depois a gente pode ver aí como é que vai ser o nome do filme. Mas, Murilo, uma coisa que você falou sobre o lance da eutanásia aqui no Brasil, que o Brasil está atrasado e tal, essas coisas. Cara, para mim isso é similar ao posse e porte de arma de fogo, cara. O brasileiro não sabe usar vírgula, não sabe usar seta. Ele não sabe. Não sabe usar vídeo. O que aconteceu essa semana aqui americana, que o cara simplesmente foi lá, tirou a vida da esposa, se matou e deixou 2 filhos pequenos. Os caras não sabem usar isso e também não vão saber usar esse direito eu vou colocar assim, eutanásia. Vai ter que colocar regras muito restritivas para isso, para não acontecer de um cara numa desilusão amorosa chegar, quero me matar. Mas entendeu? Não é assim na Suíça também. Então, mas eu tô falando, aqui o problema é o seguinte, você está falando da Suíça, um país, é uma sociedade que está anos-luz na nossa frente. Peraí. De desenvolvimento, entendeu? E a gente, aqui não, cara, a gente não sabe usar vírgula. Peraí que você invocou um negócio ali. Diga, Fernando. Peraí. Seguinte, nós, brasileiros, estamos muito melhor na saúde mental do que na Suíça. Eu tenho uma aproximação, tenho casos, tenho pacientes na Suíça e a gente está anos-luz na saúde mental. Sério. Fernanda, mas isso... Aquilo é só morro e gelo, tem porra, eu vou fazer lá, os caras ficam deprimidos, pô. Não, mas eu não estou falando do adoecimento. O adoecimento acontece lá e acontece aqui. Eu estou falando do tratamento, do sistema de saúde lá na não, o SUS é pica, filho. Você tá falando do SUS? Você tá falando do SUS? SUS é pica. Não só do SUS. Eu estou falando do método de tratamento. Sim, como a gente observa. Eu estou falando das medicações, do cuidado que se tem. É muito melhor, muito. É que eu não posso entrar em detalhes, mas eu tenho um caso muito próximo lá que eu cuido e, enfim, é trágico. É trágico. Mas você entendeu o meu ponto quando eu falei em relação se tiver essa possibilidade para o brasileiro, ele não vai saber usar. O brasileiro, em geral, não vai saber usar isso. O brasileiro não sabe usar o volume do rádio. O cara fala assim, puta, vou botar estourando, foda-se os outros. Tá, muitos não vão saber usar, mas muitos vão saber. Lógico. Vão saber. O generalismo é escroto. Mas aquelas, né? Citando aquelas, né? O Japão também não tem toda essa saúde mental aí, mas eu acho que ainda deve ser um país muito melhor para se viver do que o Brasil. Depende. Ficou quieto o episódio inteiro e quando abriu a boca foi merda. Ninguém tá falando de porra. Não. Depende. Se você estiver falando de segurança, ok. Se você vários fatores, né? Vários fatores. Então, mas a sociedade japonesa, ela é muito rígida, né? E se você, por exemplo, faz alguma coisa, sei lá, se divorcia, em algumas famílias é assim, né? Se você se divorcia ou se você falhou tremendamente no trabalho, isso é um fracasso para a família. Então, muitas pessoas vão ao suicídio. Pressão familiar, por causa de pressão Inclusive, familiar. eu gostaria de aproveitar esse... Para minha família continuar honrada, entendeu? Isso aí é uma tradição. Eu queria aproveitar o gancho da Fernanda, que falou do Japão. Eu li um artigo recentemente, faz uns 15 dias, mostrando o problema que está sendo o envelhecimento no Japão, o peso que está sendo isso para a sociedade, né? Porque o Japão é um país que ele envelhece muito rapidamente, né? Ele tem uma das expectativas de vidas mais longevas do mundo. Só que, contudo, é um país que ele tem uma natalidade muito baixa, então você tem pouca gente jovem para cuidar de tantos velhos. E a imigração lá, há uma série de barreiras, enfim. E na falta disso, o que tem acontecido? Tem acontecido de que as pessoas, elas adoecem, elas vivem ainda muitos anos, e a carga que tem sido isso para a família. Às vezes as famílias são pequenas, às vezes o marido cuida da esposa, e nesse meio tempo ele adoece também. Então, como a Fernanda falou, há muitos casos de suicídio, inclusive suicídio dos próprios casais. Então, o marido pega a esposa, joga a esposa do prédio e ele se mata junto, né? Pulando do prédio também. Então tem acontecido muito essa
essa questão, esse problema no Japão, que justamente está ligado à ótima qualidade de vida que eles têm, mas que também tem os seus problemas em relação ao envelhecimento muito rápido da sociedade e a dificuldade de fazer com que a sociedade consiga cuidar de tantas pessoas que acabam adoecendo em função de viver muito tempo. O cara tem, no Japão, então o cara tem uma gotinha de felicidade antes de morrer. Brincadeira. O que eu ouvi dizer é que no Japão, na Coreia do Sul tem um índice grande de suicídio, né? Tem também, eu tenho paciente lá. O Japão tem o maior índice de suicídio do mundo, e principalmente reforçando aquilo que o Murilo falou sobre o suicídio de pessoas jovens. Isso. E aí, mas eu concordo com o que o Henrique falou, é que é o seguinte, você citou o fator saúde mental. Que é uma coisa muito dentro do tema, né? Como você vai ficar no depois. Mas fazer essa relação de, por exemplo, como tá, não necessariamente o fator econômico, de saúde, de segurança, tá ligado a uma boa saúde mental. Tem aquela parada de, tipo assim, país de terceiro mundo, como o Brasil também, eles são países que relatam muito menos problema com relação a doenças como depressão, ou até diagnóstico desses transtornos malucos que a galera tá tendo agora, borderline, essa porra toda, justamente porque ou as pessoas realmente não têm esses problemas, ou a minha avó tava certa a vida inteira e quem tá com fome não tem tempo de ter depressão, mano. Mais ou menos. Eu não sei especialista na área, mas assim, o que acontece é que havia tudo isso antes. A sociedade ela foi mudando, a sociedade ela foi ficando uma sociedade menos rural, uma sociedade mais urbana. Não havia internet, não havia celulares, não havia uma série de tecnologias que existem hoje. Então isso aí leva a uma mudança que a gente chama de mudança epistemológica da sociedade. Então essas mudanças, elas de fato ocorrem. É que é um preconceito ainda, e a Fernanda pode falar muito melhor do que eu sobre isso, sobre as doenças mentais, né? Então, ainda, apesar de o diagnóstico ter melhorado, toda essa mudança que está ocorrendo, mais o diagnóstico tem mostrado que talvez, eu não tenho esse número, mas isso tenha aumentado, só que ainda há muito preconceito a respeito, né? Então, fala assim, quem tem fome não tem... Não, há pessoas com fome e com doenças mentais também, né? É possível associar as duas coisas. Ô, Bruno, mas não é só isso, né? É a questão também de que, dentro do que o Vitor colocou, eu já ouvi também falar, pobre não tem tempo para isso, pobre tem que pegar ônibus, tem que trabalhar, mas eu acho que isso também está muito ligado, não só porque os tempos mudaram, acesso a outras coisas, o número da população aumentou mesmo, então aquele percentual que era quase irrisório de pessoas que tinham problemas desse sentido, hoje eles passam a ter um percentual que é visível, entendeu? Que era quase insignificante, hoje é um número, o Brasil 215 milhões de habitantes, então um percentual de gente que é significativo, entendeu? Que talvez em números percentuais seja o mesmo que era antigamente. Só que como a população, se vocês vão se lembrar, a música da Copa de 70 era 70 milhões em ação. 90 milhões em ação, desculpa. 90 milhões em ação. Aí você pega de 1500 a 1970, 90 milhões em ação. De 1970 para 2025, são 200. Não, eu tô querendo dizer o seguinte. Eu entendi o seu ponto. Sim. É que assim, uma coisa é número... e eu posso falar também a respeito disso, porque eu também sou professor da área de exatas, é que uma coisa é o número relativo, outra coisa é o número absoluto. Então, obviamente que talvez em números absolutos, a gente, como aumentou de população, você tem mais gente. Mas é bem provável, e isso eu falo sem ter um dado em mão, que os números relativos também mudaram. Por quê? Porque hoje você tem diagnóstico, então, há 50 anos atrás, antigamente não tinha. Você não ia falar de um psiquiatra, não ia falar de um psicólogo, de um terapeuta. Hoje não, quer dizer, você tem muitos psicólogos, muito terapeuta, muito psiquiatra. Então você hoje tem, inclusive, mecanismos de fazer com que uma pessoa há 50 anos atrás, ela jamais tivesse um diagnóstico de uma doença. Antigamente, em função da sociedade ser muito mais ignorante, falava que não, isso aí é macumba, é frescura, é isso, é aquilo e tal. É só mandar a polícia, ela dá um susto na pessoa, a pessoa vai se curar, né? Então, mudou também a visão que a sociedade e a ciência têm sobre essas doenças. Né? Não, e o tratamento também, né? Além do tratamento. Bárbaras, né? As crianças autistas, elas ficavam presas com corrente, é uma coisa absurda, né? E assim, só fazendo uma curiosidade, lá no Japão... Você acha absurdo que você não conhece o Henrique. Brincadeira. Mas lá no Japão tem uma floresta chamada Aokigahara, que a galera vai lá para se suicidar. Então, enfim, uma coisa horrível, né? Um climão pesado. Mas é cultural lá também, né? Isso é cultural. O Araquiri faz parte do... Isso é cultural, pô. Desde sempre essa questão aí do envergonhamento. Isso é cultural deles.
Mas são porque culturais é em relação a isso. uma sociedade que ela pressiona e ela espera muito de todos. Né? E aí. Mas, Fernanda, quando nesse caso aí do Japão, que já é algo cultural, que já está ali enraizado no jeito de ser japonês, é milenar, né? Isso aí lá. Isso não é algo assim que é que a gente. Não é uma crítica a você, tá longe disso. É que a gente tem um hábito do Ocidente, a gente olhar para o Oriente e fazer um juízo de valor com os conceitos que a gente tem no Ocidente, entendeu? Não dos conceitos deles, entendeu? A gente faz com os nossos, olha assim, porra, que nem por exemplo, na nossa sociedade hoje, porra, tá assim, chega e fala, pô, não, tem essa questão de que a pressão e tal, mas isso sempre existiu lá quando eram vilarejos, entendeu? Eram vilarejos, tinha esse negócio, isso é tradicional no Japão, entendeu? Então por isso que às vezes a gente olha com o nosso olho ocidental, olha e fica assim, nossa, que isso, o que acontece, que absurdo, eles têm que se curar, e quando isso pra eles é como fazer uma ceia de Natal com a família, entendeu? A pontuação sua, não queria interromper a Fernanda, que acho que eu ia entrar para ela, mas eu queria colocar um ponto, que é o seguinte, como você colocou, Brunão, de fato é interessante, porque sempre a gente tem a visão nossa em relação ao outro, só que veja, há coisas que elas não necessariamente sejam boas, mesmo que seja cultural. Por exemplo, algumas sociedades, no Oriente Médio, ou mesmo na África, sociedades, principalmente muçulmanas, que elas fazem uma secção do clítoris da mulher. Eu ia falar isso. Então, pois é, e é cultural. Estava na ponta da língua para falar disso. E tem se trabalhado no sentido do quê? De tirar isso da cultura, porque não necessariamente isso é bom, mesmo sendo cultural, né? Sim. Então é importante que a gente não possa, assim, se galgar só na questão do, é cultural, então tá certo. Não, por quê? Porque as mudanças na sociedade, elas sempre acontecem. E a gente tem que colocar todas as nossas questões culturais também à prova, à discussão. Mas peraí, Murilo, peraí. Do ponto de vista científico, do ponto de vista da atualidade, da modernidade, da contemporaneidade. Tudo bem, só uma coisa antes da Fernanda aqui, que a gente vai interromper na quinta vez já. Cara, mas é isso, até isso que você falou lá dos povos africanos e tudo mais, cara, isso é deles, cara. A gente não tem que ter juízo de valor sobre isso. Se lá, por exemplo, uma coisa que muita gente... Calma, peraí, deixa eu falar, peraí. É que nem uma coisa assim, não, mas o nosso juízo de valor, tipo, eu não faria, mas a gente não pode julgar deles de fazer isso. Não estou julgando. É igual o lance de apedrejar, não. É igual a questão de apedrejamento lá. Nossa, tem gente que é apedrejada por fazer tal coisa. Cara... Mas, Bruno, há determinadas coisas que elas já estão superadas, entendeu? Não para eles, entendeu? Não, e obviamente, para eles deve olhar um absurdo. Eles olharem... Mas, Bruno, eu posso dar para você 1 milhão de exemplos. Um outro exemplo. Nas sociedades, quando nasce uma criança albina, eles matam a criança albina, porque eles consideram isso aí uma maldição para a sociedade e tal. Obviamente que isso daí é uma coisa que ela tem que ser superada, sob o ponto de vista ético e moral, você matar uma criança, porque a gente sabe que o albinismo nada mais é do que uma mudança genética que acontece, que na verdade não tem relação nenhuma com a questão das superstições, né? Murilo, então, você está colocando o conceito de ética e moral... Para então chegar à conclusão que não, isso é certo ou isso é errado, a coisa pode caminhar assim ou a coisa pode caminhar assado, né? Mas, Murilo, você está colocando a questão de ética e moral como se fosse igual para todo mundo. Cada povo tem seu ética e moral. Mas eu sei que não é. Então, veja, mas a questão, quando você abre para uma discussão, eu não estou colocando que o meu ponto de vista é o correto, você entendeu? Mas aquilo tem que ser aberto para uma discussão, né? Como a gente abriu agora para discussão. Né? Mas a gente está discutindo entre nós, aquela sociedade, não eles. Oi? Não, mas nós somos nós. Nós não vamos fazer uma intervenção militar para fazer com que as mulheres no Gabão do Sul, elas parem, mas obviamente existem organizações que elas podem ajudar, podem educar, podem mostrar que aquele tipo de atitude, ela não é boa para a sociedade, né? Porque existe toda uma raiz cultural, que às vezes inclusive é ligada a superstições, a religiões, que inclusive precisam ser superadas, ao bem da própria sociedade, né? Então, mas qual a sociedade? É deles ou nossa? Deles. Diga a interrogação. Agora, você viu? A deles. Sim, a deles. Você vê. O sofrimento, ele é sofrimento, não importa qual sociedade que seja. Né? Você torturar uma pessoa, não importa qual sociedade que seja, isso daí vai contra os princípios éticos de qualquer sociedade se torturar alguém. Não importa qual sociedade você seja. Né? Eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sei. É engraçado, tem fiscal de bunda, agora tem fiscal de clítoris. Estou brincando. Vai lá, Fernanda, desculpa a gente ter te interrompido 500 vezes. Eu estava ouvindo vocês falarem, porque eu penso assim, suicídio é suicídio.
Não importa onde você esteja no mundo. O que levou a pessoa a se suicidar, a gente pode pensar, né? Mais ou menos também como essa questão da mutilação de mulheres. Mais ou menos também como antigamente um marido batia na esposa e falavam, não, entre marido e mulher não se mexe a colher. Em briga de marido e mulher não se mexe a colher. Essas coisas, violência doméstica em qualquer lugar do mundo, né? E eu acho que se a gente ficar com esse comportamento, né, de dizer, é uma explicação muito fácil, não, é a cultura deles, a gente mata uma transformação, uma possibilidade, inclusive da sociedade se desenvolver. Então, por exemplo, falando de saúde mental, os tratamentos eram bárbaros antes. Tinha eletrochoque, tinham tratamentos onde você tirava da sociedade, né? Jogava no manicômio, a pessoa ficava ali sobrevivendo, né? Às vezes até com alimentação estragada, sem roupa, sem medicação. Isso não é tratar. E não é tratar em 1960, não é tratar. Em 2025, não é tratar. No Japão, na Coreia, nos Estados Unidos, não é tratar. Dizer, não, mas isso é da sociedade? Não concordo, Bruno. Mas tá bom. Não, tudo bem, eu entendo o ponto de vista de vocês dois, mas eu penso o seguinte, essas mudanças, se acontecerem, tem que vir de lá. Eles lá dentro, daquela sociedade, daquele povo. Não. Então, mas aí não. Não pode entrar nesse ponto de serem iguais a gente, né? A gente está pressionando eles. É o que os Estados Unidos fazem. Os Estados Unidos fazem, não, vou levar a democracia para o mundo. Eu sou a polícia do mundo. O que a gente está conversando aqui é exatamente. Não é hipocrisia, Murilo, desculpa. Mas é a mesma coisa. O princípio é o mesmo. Não é igual. O princípio não é o mesmo. Não é o mesmo, sabe por quê? Porque eles invadem porque eles querem petróleo, querem riqueza, querem controlar o país. Agora você tem uma ONG, e essa ONG, ela agir no sentido de proteger as mulheres, de proteger as crianças, de mostrar, por exemplo, que você, em vez de agir de uma determinada forma, a como você proteger aquela sociedade, ou aqueles grupos que não têm proteção, para que eles possam, então, não sofrer de determinados tipos de traumas, né? Mutilação, tortura e assim por diante, né? Morte. Isso é uma coisa. Vocês já repararam uma coisa? Mas no século XXI existe, lógico que existe, mecanismos hoje de você intervir sem você precisar invadir o país, tá? Eu vejo que são coisas totalmente diferentes. Eu invado porque ninguém invade um país, por exemplo, para poder salvar minorias que estão sendo massacradas, por exemplo, né? Ninguém invade esse país por causa disso. Obviamente que essas invasões, apesar deles utilizarem argumentos humanitários, elas nunca são questões puramente políticas e econômicas, né? Agora, você fazer uma proteção daqueles que são mais inofensivos, que não têm condição de defesa, né? Exatamente, dá alternativas, né? Quer dizer, você educar as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui. A gente sabe que, por exemplo, voltando ao exemplo, só para trazer para um ponto de vista diferente, tá? Vamos pegar aqui, os Estados Unidos, que é um país protestante, tá? Basicamente protestante, tá? Eles devem olhar muitas coisas que a gente faz aqui, devem achar que nós somos selvagens. Tipo, as mulheres seminuas na praia, as mulheres seminuas numa festa todo início de ano, entendeu? Fica na TV passando. Aí eles podem achar assim, temos que salvar a moral dessa sociedade, que ela está perdida. Aí vão intervir aqui. O que vocês vão achar disso? É engraçado, uma coisa que eu achei curiosa, só um minuto, Vitor, por favor. O que eu achei curiosa no que vocês dois falaram, parece que estamos vendo assim o seguinte, é uma espécie de um tipo de animal que está em extinção, temos que protegê-lo naquela reserva lá, temos que salvar esses animais. E, cara, vocês estão falando de uma sociedade, entendeu? Se aquela sociedade, ela não se insurge contra aquilo para ela é normal, não cabe a gente de fora falar, não, isso é errado. Isso é errado pra gente, a gente não faz. Tanto é que aqui no Brasil não faz, na maior parte do Ocidente não se faz esse tipo de coisa que se fazem lá, de mutilação e tudo mais. Beleza, a gente não faz. Agora, a gente tem que respeitar, se isso é um costume deles, que eles fazem, a gente não tem que chegar assim, não, a gente tem que ajudar. Cara, é deles isso lá. É um hábito deles. A gente não pode intervir. Não se pode intervir. A gente pode ter o nosso juízo de valor, chegar assim, nossa, eu acho isso errado, eu acho isso absurdo, eu nunca moraria lá. Ótimo, acabou o assunto aí. Agora, se chegar ao ponto de falar assim, não, você tem que acabar com isso, cara, isso é deles. Quem tem que acabar com isso são eles, não a gente. A mesma coisa numa outra escala, as mulheres muçulmanas têm que usar
os negócios na cabeça, não pode mostrar o cabelo, não pode mostrar a pele. Eu acho isso uma puta de uma besteira. Mas você vai falar pros caras que é errado? Rapidão, mas há uma diferença muito grande. Peraí, gente, peraí, só Murilo, só uma coisa. Tá, ô Vitor, ô Murilo, peraí, só que o Vitor. O que foi, Vitor? Deixa eu fazer um adendo aqui, pessoal. Vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo vocês estão fazendo algumas citações aí. Deixa eu dar um meu quilhão aqui. Ó, é o seguinte. Vocês estão falando de duas coisas um pouco diferentes. Tá? Eu entendo a parte do Murilo e da Fernanda, eles falarem dessa parte, vamos colocar na nossa perspectiva ocidental bárbara dessas sociedades. Uma coisa que, um ponto eu acho que faltou, essa mudança, Bruno, que você está falando, ela já aconteceu. Todos esses fatores que vocês estão evidenciando dessas sociedades, como a discriminação por mulheres, essa falta de avanço na parte social que o Murilo citou das sociedades africanas, dentro das sociedades africanas você tem que, a gente sabe que a Europa, a Inglaterra, a Holanda, esses países tiveram um papel, já nos últimos 2 séculos, extremamente importante para o subdesenvolvimento social dessa sociedade. Então, essa mudança, essas atitudes bárbaras que a gente está citando aqui, africanas, por exemplo, muito delas foram copiadas durante os conflitos com a Europa. Quando a Holanda saiu da parte colonial dela, a divisão que ela fez lá gerou os impactos. Aquele documentário que tem na Netflix, Beasts of No Nation, ele fala sobre um problema que acontece na África. É um filme? Esse filme ele fala sobre um problema que acontece na África, mas que ele foi feito matematicamente para acontecer há 200 anos atrás. As citações, a gente está falando aqui sobre a sociedade muçulmana e como ela parece bárbara nos nossos olhos, a gente tem que lembrar que nosso conceito de escola, hospital e polícia foi copiado completamente deles. As mudanças sociais, elas acontecem o tempo todo, Bruno. São fatores, e não necessariamente elas precisam ser internas, tá? Porque essas coisas bárbaras que estão acontecendo, elas vieram muito de fatores externos, o impacto de outras culturas dentro daquele lugar. Eu gostaria de colocar uma questão, que é o seguinte: vamos falar sobre a escravidão africana, a escravidão negra. Foi feito pela Europa, né? Teve como os principais pontos de chegada desses escravizados, eu não sei se essa expressão ainda é utilizada, se não for, vocês me desculpem, nas Américas, né? E houve uma pressão internacional, né, dentro dos países e também dentro da Europa, dentro dos países das Américas, né, em função de se acabar com a escravidão, né? Então, veja, as pressões externas, elas também são importantes, né? Então, assim, é óbvio que, quando a gente citou essa questão envolvendo algumas tribos, algumas sociedades africanas, a gente pode esquecer que a África, ela é um continente muito grande, inclusive é o maior continente do mundo, acho que não, o segundo, acho que perde talvez para o asiático, mas enfim, é um continente muito grande, com sociedades muito diversas, tá? Para não deixar a ideia de que a sociedade africana é uma só, é um monte de grupos atrasados, pré-históricos, não é isso, né? Nós temos sociedades dentro da África, países muito desenvolvidos, né? Fazem artes, tem escritores, tem ciência, tem tudo. A gente citou, obviamente, um caso, mas a gente poderia citar muitos casos, né? Por exemplo, nós tínhamos sociedades indígenas que elas faziam antropofagia, né? Isso foi, inclusive, muito estudado, né? Que diga o padre Sardinha lá, que é um dos casos mais conhecidos, tá? Então, assim, só para tomar cuidado de a gente não colocar valores, né, acima ou valores abaixo. Acho que todos os valores, eles têm que ser respeitados. Mas eu ainda insisto que é o seguinte: uma tortura é uma tortura, independente de que país ou que sociedade ela viva, né? E eu vejo que é bom que a gente consiga intervir positivamente, e a gente tem hoje mecanismo para isso, para mostrar para aquelas sociedades que a tortura não é boa, né? Perseguir homossexuais, o Irã prende, mata homossexuais, é uma coisa deles, a gente não vai invadir o Irã por causa disso, mas obviamente a gente tem que expor isso daí, né? Existem mecanismos internacionais hoje para mostrar para o Irã, falar, gente, isso aí é uma coisa atrasada, assim, isso aí já está superado já há muito tempo, em função disso, é como dizer assim, tal sociedade trata o homossexualismo como doença, e pessoal, o homossexualismo deixou de ser doença já fazem 30 anos, né? E assim por diante, né? Então, assim, eu vejo que existem mecanismos internacionais para que a gente possa fazer uma intervenção benéfica sobre as sociedades, assim como também a gente sofreu intervenções benéficas de outras sociedades, né? Então a questão é uma coisa tão a partir de agora vocês não fazem mais. Deixa eu só fazer um questionamento então. Dentro disso tudo que você colocou, Murilo, você é contra ou a favor das reservas indígenas? Eu sou contra ou a favor das reservas indígenas? Hoje eu sou a favor. Hoje eu sou a favor. Por causa das mas isso tudo que você... Não, mas peraí, só um minuto. Dentro disso tudo que você falou,
Se você transportar isso que você falou, dos povos africanos e tudo mais, você transportar para uma aldeia, fala, pô, vocês vivem como se viviam 1000 anos atrás, vocês estão atrasados, você tem que ter uma casa. Para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Desculpa, para mim é a mesma coisa. Não, gente, eu estou falando meu ponto de vista em relação ao que vocês falaram. Para mim, a forma é a mesma. Se você chega numa tribo e fala assim, não, tem que preservar sua cultura, isso aí, legal, você não se mete naquilo deles lá. Beleza, mas aí, porra, de um povo que faz algo que de repente te choca, você como pessoa, aí você acha que não, a nossa sociedade ocidental tem que intervir, você, pra mim, é uma coisa conflituosa sua. Ou você tem que chegar assim e falar assim, calma, deixa eu completar. Entendeu? Então, o que acontece? Você chega e fala assim, nossa, esses costumes deles aí, pô, isso é muito atrasado, isso não existe mais. A questão do entendimento que o Irã tem do homossexualismo e tal. E aí, pô, você ao mesmo tempo, você fala que, pô, legal ter reserva indígena, pra mim é uma coisa muito conflitante. Entendeu? Por quê? É que eu tô comparando por quê? A sociedade africana, as sociedades asiáticas, lá do Oriente Médio, que lá é tanto africano como asiático, elas existem muito antes da gente. Muito antes do Ocidente. Muito antes da gente. Bruno. Entendeu? Do Brasil, então, nem se fala. Entendeu? Do Brasil, então, nós temos os costumes dos portugueses. Entendeu? A gente nem tem uma nossa identidade. O que a gente tem é coisas adaptadas de Portugal, que foram trazidas para cá. Porque se a gente fosse um povo natural, seríamos todos indígenas. Teríamos os costumes indígenas ainda. Então, seríamos católicos, teríamos pajé, essas coisas todas. Então, agora não. Eles são naturais de lá. São povos que estão lá desde sempre, desde que os hominídeos começaram lá, quando acabaram quando teve a revolução agrícola e deixaram de ser caçadores-coletores e começaram a viver em comunidade, eles têm costumes que eles carregam até hoje. São adaptados, obviamente, um ou outro, mas para mim é o mesmo princípio. Se você olha para eles e fala, porra, isso aí não cabe mais tal, tem coisa entre os índios que não cabe mais. E ao mesmo tempo tem que preservar. Eu entendo que tem que preservar. Eu entendo o seguinte, a gente pode olhar individualmente, olhar assim e falar, puta, olha que parada sinistra, pô, foda, não quero pra mim. Beleza, mas daí o ponto de querer intervir e mostrar você está errado do meu ponto de vista, não do deles está certo. Bom, então, partindo desse princípio que os nazistas fizeram estava correto, então, rapaziada, partindo desse princípio que os nazistas fizeram estava correto, as tropas de gás, colocar as pessoas dentro, matar elas, a eugenia e assim por diante, era cultural dos nazistas, não é desse jeito, Bruno. Você me desculpa, você está equivocado, muito equivocado. Até porque as reservas indígenas é uma forma de você tentar proteger esses povos da opressão dos garimpeiros, dos fazendeiros, dos invasores de terra, dos sequestradores e assim por diante. Por isso que existem as reservas indígenas. Tá? E vou falar para você outras coisas, porque eu também sou uma pessoa que eu estudei muito as tradições indígenas. Havia uma tradição indígena em vários povos que era a eugenia das crianças. Quando as crianças nasciam com algum defeito que a mãe percebia, ela provocava a eugenia, ela matava a criança. Foi feito um trabalho, porque isso em algum momento fazia sentido. Você viver na floresta, você ter um braço curto, uma perna curta e assim por diante. Com o avanço da tecnologia, isso não é mais necessário. Não é mais necessário. Você pode tratar, você pode cuidar, etc. e tal. Né? Ou seja, você levar alguns avanços para essas sociedades que não tinham contato com essas experiências, né, com essa tecnologia, é positivo. Isso não significa tirar a cultura deles. São coisas diferentes. Tirar a cultura deles é o seguinte, obrigar eles a praticar uma religião como a deles. Aí sim, você tirar a cultura deles. E a gente não pode esquecer que os países, por si só, já são reservas. Que os países por si só já são reservas, né? É uma reserva cultural, uma reserva de idiomas e assim por diante. A gente precisa entender que as sociedades, elas mudam. E você falar assim das sociedades tribais, africanas, nós também temos sociedades tribais na Ásia, né? Que são sociedades muito, muito antigas. E muitas coisas neles devem ser preservadas de fato. Agora, existem determinados mecanismos utilizados, ou determinadas coisas, que elas são universais. A dor, ela é uma coisa universal, como eu falei. Você torturar uma pessoa, não importa onde ela esteja, a tortura é uma tortura, vai provocar dor, sofrimento naquela pessoa, né? E outra, a gente pode, eu vou insistir, fazer intervenções benéficas, né? Há ONGs que elas trabalham em relação a isso, né? Ou você ter, por exemplo, povos em determinadas regiões se guerreando umas às outras e matando, e a gente olhar aquilo lá e falar, não, é cultural deles, se matam mesmo, e vamos deixar a coisa correr solta, a gente vai o quê? A gente vai simplesmente assistir determinados massacres, né? Sentados, a gente não pode, por quê? Porque as sociedades, elas mudam, elas evoluem, elas enxergam as coisas diferentes. Antigamente, você pegar uma criança com uma cinta, com um pedaço de pau e bater nela, era educar. Hoje já não é mais educar. Por quê? Porque as sociedades, elas vão mudando, elas vão
revendo seus conceitos. A gente pode rever os conceitos e mostrar para essas outras sociedades que há conceitos novos, né? Como eu falei, não é chegar lá e impor, não, a partir de agora não vai ser desse jeito. Como aconteceu a eugenia que havia nessas tribos indígenas. Se mostrou que não era necessário mais, porque as crianças podiam ser tratadas, né? Havia um SUS, havia formas de tratamento, e as crianças, elas são tratadas e elas são introduzidas de novo na sociedade indígena. Fala, Fernanda. Desculpa, Vitor, vai. Pessoal, primeiro, foi um prazer aí ter essa conversa com vocês. Segundo, a gente começou a falar sobre eutanásia animal e depois a gente começou a falar sobre genocídio e sobre o veneno da sociedade, e é um assunto muito mais light do que a gente fala eutanásia, sobre... né? Exatamente. Ele foi muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Rapaziada, falou aí. Valeu, Vitor. Bom trabalho. Valeu, velho. Valeu. Oi, Fernanda. Pode falar. Não, pode falar aí. Eu ia complementar o meu ponto que eu falei da questão da vestimenta, das mulheres muçulmanas, a questão da burca. Eu penso muito na questão das pessoas usarem muito, principalmente aqui, nos países que a gente tem mais como referência, essa questão cultural, as pessoas usam muito as roupas, as vestimentas para se expressarem, e eles não têm essa oportunidade lá, as mulheres não têm essa oportunidade lá, e a gente tem a impressão de que para elas, todas elas está tudo bem, mesmo que tenham algumas, a gente está generalizando que para todas elas está tudo bem usar esse tipo de vestimenta, e ao mesmo tempo, lá é um país, é uma região, né? Não só um país, é uma região de muito calor. Essas mulheres, mesmo no calor absurdo, elas têm que usar essas roupas. E assim, ninguém fala nada que a gente tem que melhorar isso para eles, que a gente tem que influenciar eles a pararem com esse tipo de coisa. Eu acho uma besteira, mas eu também não acho que a gente tem que chegar lá e falar assim, vocês têm que acabar com isso aí é uma puta de uma besteira, vocês estão fazendo as mulheres sofrer e não sei o quê. Então eu parto desse princípio também, eu penso muito nessas coisas também, quando a gente fala disso. Então, você sabe que eu acho que a gente não está propondo chegar lá na tribo e falar, a partir de hoje não tem mais mutilação. Tira essa burca, não tem nada a ver, né? Ou não é para ir mais na floresta de Okigahara, se suicidar. A gente está tentando criar alternativas. Isso tem a ver com liberdade. E a partir do momento que se tem alternativas e liberdade, as próprias pessoas podem ter maior condição de decidir, de escolher. Eu acho que é isso, bem simples e objetivo. Houve um caso no Irã que eu queria citar, que houve uma mulher, ela foi presa por traição, ela traiu o marido, ela foi presa e foi condenada à morte. Isso aí deu uma repercussão muito grande, inclusive na época, acho que foi o primeiro ou segundo governo Lula, ele inclusive fez uma declaração que se houvesse problema, o Brasil abriria o país para receber essa mulher, ela podia ser enviada para cá, inclusive. Na época, o presidente do Irã, que eu não vou me recordar mais o nome, disse que o presidente Lula, ele era um amigo, mas ele estava equivocado. Foi isso que foi dito. Enfim, a pressão internacional fez com que essa mulher não fosse executada, ela ia ser executada. Então, ou seja, porque há determinadas atitudes que a sociedade moderna vê que pode ser superado, né? Que determinadas questões que são culturais e que, sob certo aspecto, devem ser respeitadas, mas também têm que ser criticadas. Por quê? Se você pega os Estados Unidos, a cadeira elétrica, aquela coisa toda, ela é criticada. Né? Alguns estados praticam, e isso até outro, mas isso nunca deixou de ser criticado. Né? É claro que a crítica, ela é uma coisa, a intervenção, também tem intervenção militar, é outra coisa. Né? Bem, gente, acho que deu 1h30. Acho que tá bom, né? Bora, rapaziada. Bora, Fernanda, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter participado. A gente veio para falar de um tema, falou de 2 até 3. Obrigado. As portas estão abertas aí para quando você quiser participar. Só falar, se quiser propor um tema para a gente debater aqui, desde que não me faça chorar, por favor. Eu acho que essa é a única coisa que me faz chorar, isso aí, né? Porque o resto, eu tô nem. Então, te agradeço muitíssimo. Obrigado mesmo por ter participado. Eu agradeço. Se usar mais a gente objeto de estudo. Eu agradeço o convite, muito obrigada, adorei, foi muito divertido, o papo foi fluindo, foi ótimo, muito obrigada. Agradecendo a sua presença. Rapaziada, vambora, rapaziada. Muito obrigado. Até semana que vem. Obrigada, gente. Até mais, tchau, tchau. Falou. Tchau.